Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. On a spinning object. Sobre um objeto em rotação, o momento angular se altera. A velocidade de variação do momento angular é igual ao torque aplicado. Sob a influência de um torque, um objeto em rotação precessiona. Agora já conhecemos as três grandes leis de conservação da mecânica. No mundo onde as mudanças parecem constantes, essas três coisas são exatamente hoje o que sempre foram e o que sempre serão. Energia, quantidade de movimento e momento angular. Há algo estranho em relação a essas leis. Isaac Newton nos deu a mecânica. Jamais pensou nas leis de conservação. Elas resultam da grande dádiva que ele nos ofereceu. F igual MA. Mas ele próprio jamais as deduziu. É como se tivesse deliberadamente deixado alguma coisa para os outros fazerem. Existe um outro pequeno mistério em relação a Newton e suas leis. Ele baseou sua mecânica em três leis, mas parece que usamos sempre apenas uma delas. Tudo que fazemos parece resultar de F igual MA. Desconfio que esses dois mistérios estejam relacionados. Acho que Newton sabia alguma coisa sobre conservação. E que sua terceira lei trata exatamente dessa questão. Deixe-me tentar explicar. Tomemos o caso da energia. Energia jamais é criada ou destruída, mas ela pode fluir de um lugar para outro. A isso dá-se o nome de trabalho. Trabalho é uma força agindo ao longo de um deslocamento. Se haja uma força sobre um corpo, deve haver uma força contrária agindo sobre outro corpo. Essa é a terceira lei de Newton. Quando o trabalho é aplicado a um determinado corpo, ele provém de alguma outra coisa. É assim que a energia é conservada. Ou a quantidade do movimento. Força é a velocidade de variação da quantidade de movimento. Se uma força provoca uma variação na quantidade de movimento do corpo, uma força contrária deve estar agindo sobre o corpo, fazendo com que sua quantidade de movimento se altere em direção oposta. É por isso que a quantidade de movimento é conservada. O mesmo se aplica ao momento angular. O torque é igual à velocidade da variação do momento angular. O torque sobre um determinado corpo implica um torque contrário sobre outro corpo. O momento angular flui de um corpo para outro e o momento angular é conservado. Todas as três leis de conservação podem ser consideradas como resultados da terceira lei de Newton. Nosso assunto hoje, mais uma vez, está relacionado a torques e ao momento angular. Na verdade, acho que já está na hora de um pequeno aperto.
I got a flat tire. You sure do. Can you fix it? Sure. Come back in about half an hour. Muito antes de existir a bicicleta, já havia a roda. E muito antes da roda havia simplesmente o pé. Os pés transportam seu dono sob condições normais e sem uma carga muito pesada a uma velocidade de 5 km por hora. Os pés são operados pela energia do homem, da mulher ou da criança. O avanço da cultura pode ser avaliado pela rapidez com que foram sendo melhorados os sistemas de transporte. Antes que os pés produzissem a caminhada, os homens contavam com as bestas de carga. Bestas e cargas diferiam bastante nas diferentes culturas. Mas a partir da antiguidade, e que embora os que estavam por cima fossem muitas vezes uns animais, o homem descobriu uma maneira de fazer avançar continuamente a cultura. Ele conseguia economizar cada vez mais tempo em suas viagens e reduzir o desgaste das suas sandálias e sapatos. Mas não importa como, nem até onde, o destino do homem está ligado a viagens. Tudo começou com a roda. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Os sumérios da Mesopotâmia foram provavelmente os inventores da roda. A primeira roda pode ter sido uma fatia de um tronco ou pedaços de madeira amarrados em círculo. Mas uma coisa não mudou na roda. Ela foi feita para girar. Não há nada de especial numa roda a não ser o fato de girar. Se você esquecer de segurar, ela cai. A força da gravidade atrai a roda para baixo. Em outras palavras, se a roda não girar, ela não poderá fazer outra coisa a não ser descer. Uma roda girando é outra coisa. Uma roda em rotação possui momento angular e ocorre essa estranha mudança quando o momento é angular. Não é a força que altera o momento angular. É o torque. Se R vetorial F igual a zero, o momento angular é conservado. Naturalmente, nem todas as forças se comportam dessa maneira. Para abrir válvulas, por exemplo, ou fazer rodas girarem, a torção é tudo o que é preciso. Torque é a força de torção que causa a rotação, e é igual a R vetorial F. Mas uma roda em rotação já está girando. Ela já tem um momento angular, mas de maneira diferente. De fato, agora, a gravidade pode nos pregar uma estranha peça. Sua força se dirige para baixo, mas o torque é lateral. De acordo com a equação tal igual dl dt, o momento angular irá girar para os lados e não cair. O mesmo deverá acontecer à própria roda. Assim, de uma maneira indireta, é fácil ilustrar o fato de que uma roda em rotação não cai. Mas além desse exemplo da vida, copiado do desenho animado, o que acontece de fato aqui? O que impede a roda de cair? Quando a gravidade faz uma roda não em rotação tombar, os raios empurram a parte de cima da roda para fora e não para baixo, criando uma componente de velocidade em direção para fora. A mesma coisa acontece na parte de baixo, só que para dentro e não para fora. A mesma coisa acontece quando a roda gira. Agora, no entanto, quando a velocidade exterior aumenta, isso ocorre no lado da roda, para fora de um lado e para dentro do outro.
Cada raio exerce seu próprio impulso na parte de cima, provocando um salto do lado. Assim, o resultado final não é um movimento descendente, mas lateral. Quando a roda começa a se movimentar dessa maneira, o movimento recebe o nome de precessão. Uma roda de bicicleta e um peão têm muito em comum. O peão parado não balança sobre sua base. Por outro lado, um peão rodando não tomba. Na verdade, a gravidade produz um diferente tipo de movimento. Precessão. Girando ou não, o peão age como se toda a sua massa estivesse concentrada em seu centro. Um ponto chamado centro de massa. Se o peão estiver inclinado, mesmo muito pouco, o resultado é um torque. Quando isso acontece a um peão, o torque direciona o momento angular do peão em redor de uma circunferência. Lá vai ele girando com um pequeno atrito produzindo calor no ponto de apoio. Sempre que se produz calor, perde-se uma certa quantidade de energia. Isso acontece porque o calor, que é o movimento aleatório de moléculas, é outra forma de energia. Tudo, absolutamente tudo na Terra, possui uma certa quantidade de energia térmica. Não importa onde resida essa energia, seja dentro de um fogo crepitante ou de uma massa de gelo, ou a energia potencial de um giroscópio que parece resistir à gravidade, toda energia, não importa a sua forma, é sempre conservada. Essa é a lei da conservação da energia. É uma lei básica da física, e tão universal que pode ser observada na precessão de um brinquedo. Aqui também se produz calor. Alguma energia é produzida quando se abaixa o centro da massa do brinquedo, que desce enquanto a precessão do objeto aumenta. Mas, apesar da perda de energia, a rotação prossegue com uma estabilidade notável. Ela vai rodando e continua rodando até que alguma coisa interrompa a precessão. Naturalmente, antes que alguma coisa interrompa a sua precessão, peões e brinquedos podem produzir precessão das maneiras mais surpreendentes e divertidas. Mas um giroscópio de brinquedo, talvez como a própria criança, pode crescer e tornar-se um maduro instrumento de ciência e tecnologia. Embora seja divertido observar esse giroscópio, não se trata de brinquedo. Não foi feito para brincadeiras. Aliás, foi feito para não sofrer precessão. Se um giroscópio for equilibrado sobre o seu próprio centro de massa, a força da gravidade impedirá sua precessão. Mesmo que seus suportes girem em todas as direções, o eixo permanece estável, mantendo o giroscópio apontado na mesma direção. O objetivo foi construir um giroscópio que praticamente não sofra pressão. E mesmo numa loja de brinquedos, a ideia de um giroscópio sofisticado pode ter sérias implicações. No mundo real, auxiliado por giroscópios, qualquer desvio de um curso pré-determinado de um avião ou submarino pode ser detectado e corrigido automaticamente. Antigamente,
Se um avião se arriscasse por uma rota polar, tinha poucas chances até mesmo de pousar no continente certo. Nas proximidades do polo, bússolas são inúteis. Hoje, orientados por giroscópios, os aviões fazem voos rotineiros sobre os polos. O valor do giroscópio não se limita aos polos, nem mesmo à atmosfera terrestre. No espaço, onde o tempo e o combustível preciosos dos foguetes devem ser usados com sabedoria, os giroscópios são mais do que nunca elementos vitais de navegação. Na água da terra, acima das nuvens ou no espaço, o valor de um giroscópio depende de sua capacidade de girar numa direção fixa sem precessão. Os projetistas de giroscópio reduzem a precessão, eliminando torques e melhorando seu projeto. Quando um objeto sofre precessão, a extremidade do seu vetor, momento angular, move em um movimento circular uniforme, com uma velocidade angular constante chamada ômega maiúsculo. Ômega maiúsculo é a velocidade de precessão. As equações do movimento circular uniforme dizem que V, a velocidade de variação de R, é ômega vezes R. Da mesma forma, tau, a velocidade de variação de R, é ômega maiúsculo vezes R. Assim, ômega é simplesmente o torque dividido por R. Como um bom giroscópio quase não apresenta precessão, a roda de bicicleta não seria um bom instrumento para a navegação. Ela apresenta muita precessão. Por quê? Torque é R vetorial F. Como eles são perpendiculares no caso da roda de bicicleta, a magnitude é R vezes F. A força provém da gravidade. O momento angular é M vezes R vetorial V. Toda a massa está no aro. Assim, a magnitude de L é M vezes o raio da roda vezes a velocidade do aro. Como V é ômega R, a velocidade de precessão é a distância ao pivô vezes G, dividido pela velocidade de rotação da roda vezes o raio da roda ao quadrado. O giroscópio apresentará menor precessão se estiver girando rapidamente, se a roda for grande e estiver cuidadosamente equilibrada. Se todos esses fatores estiverem envolvidos, um giroscópio funciona muito bem. Exatamente quão bem? Claro que nenhum é perfeito, pois qualquer coisa feita pelas mãos do homem está sujeita a pequenos desequilíbrios e leves imperfeições, mecânicas ou de outra natureza. Mas os melhores sistemas de orientação com giroscópios chegam muito perto da perfeição. De fato, existem giroscópios que apresentam um desvio de apenas 1/100º de segundo de arco por dia. Mas mesmo com toda essa precisão, esse não é o melhor giroscópio que existe atualmente. Qual é, então? Qual o melhor giroscópio da Terra? Isaac Newton sabia a resposta. Na verdade, ele foi o primeiro a descobrir que o melhor giroscópio da Terra é a própria Terra. A Terra, como Newton imaginava, gira em torno de um eixo com uma inclinação de 23,5 graus em relação à perpendicular ao plano da eclíptica, o plano da órbita da Terra em redor do Sol. Em outras palavras, visto da Terra, o Sol parece estar na órbita de um plano com uma inclinação de 23,5 graus em relação ao plano do Equador. 2 vezes por ano, o Sol passa diretamente pelo plano do Equador. Esses pontos onde o Sol cruza com o plano do Equador são chamados equinócios, o que significa que dias e noites
têm a mesma And these duração. points have long been vital to Esses pontos astronomers. sempre foram vitais para os astrônomos. From the earliest Desde a nights, antiguidade, astronomers os astrônomos have têm observed observado the o phenomenon fenômeno of the dos equinoxes. equinócios. The Chinese, the Chineses, Greeks, gregos, the babilônicos, Babylonians and the turcos, Turks. através dos Across tempos time e nas and within the maiores greatest civilizações. civilizations, they share Todos the esses fascination povos for the equinoxes, compartilharam de um which were fascínio used to sobre mark os the exact equinócios, moments of pois seasonal eles change. assinalavam o momento exato da mudança de The estações. Egyptians, the Os Mayans, egípcios, all maias, the ancient todo o mundo world, antigo, however different por their mais lands might diferentes have que been, possam ter sido they suas shared the terras, same sky. compartilharam o mesmo céu. And whatever Por mais differences their diferentes que tenham religions might sido have suas had, religiões, ancient os antigos astronomers looked astrônomos toward the heavens contemplavam with os something in céus common. tendo algo em comum. In one way or De another, uma maneira ou de they outra, calculated the eles precise calcularam a position of posição the exata equinoxes. dos equinócios. But even heavenly Mas até looks were mesmo as deceiving. aparências celestes The eram equinoxes are not enganadoras. fixed in the Os heavens. equinócios não estão fixos no They céu. drift. Eles se afastam um A bit pouco each year. cada ano, muito lentamente, slowly. para o oeste. To the west. And in the E precise exatamente na perpendicular direção direction, perpendicular, though this went embora unnoticed isso for não tenha thousands sido of years, observado durante the pole milhares de star anos, seems to drift as ao well. deslocamento da estrela polar. Nonetheless, Mas os ancient antigos astronomers astrônomos viewed the pole viam a star estrela differently. polar de forma diferente. They saw it as Achavam fixed que in ela place, ocupava um lugar fixo no absolutely and espaço, eternally, like a onde cosmic myth. permanecia eternamente como um mito cósmico. In China, Na China, it was ela era respected as a respeitada goddess, como uma deusa, with the power to com o prolong poder de life prolongar itself. a própria vida. Arabic scholars viewed the Estudiosos star as árabes an evil one. consideravam-na a They believed the representação do North mal. Star had slain the great Acreditavam que a warrior of the estrela do sky, norte havia assassinado o grande forever guerreiro after celeste lay que in a desde cosmic então coffin, jazia num ataúde outlined in cósmico, sparkling visto detail com by the Big detalhes na Dipper. Ursa Maior. But for all the Mas movement apesar de and toda a mythology surrounding mitologia it, a seu respeito, Polaris has a had its estrela practical polar aspects revelou for aspectos centuries. práticos. Known as the Conhecida lode como a star, estrela guia the steering e a star, estrela and the ship nave, star. It helps ela sailors ajudava os navigate all the marinheiros a shining navegar os seas. mares. When the Os Egyptians built the egípcios pyramid parecem of ter Khufu, construído a they pirâmide seem de to have Khufu carried out their em plan in light função of da the pole estrela star polar, itself, which was visível do visible fundo from de the uma de bottom suas of one of the profundas pyramid's deep câmaras. shafts. 3.000 3,000 years anos before antes de Christ, Cristo, however, the a pole estrela star polar wasn't the não era a Polaris it mesma is de today. hoje. The Egyptians Os called it egípcios a Thuban, chamavam and it Tuban. was a different star. Era uma estrela diferente. Across the Através sands dos of time tempos and e careful diversos charts of mapas de astronomy, astronomia, Polaris is vê-se que inching nossa even estrela closer to the polar se pole, aproxima cada vez where mais it do will come polo, closest in se the aproximando 22nd mais century. ainda no século The 22. drift of the pole Esse star desvio da is estrela related to polar the está precession relacionado à of the vernal precessão equinox. do equinócio vernal. Tonight, the Esta vernal noite, equinox o is in the equinócio está na constellation constelação de Pisces, Peixes. and it's Ele se slowly move moving toward the lentamente em direção constellation à of constelação de Aquarius, Aquário. which O means que that, significa que, contrary to certain contrariando algumas revolutionary noções notions of the revolucionárias dos anos 1960s, 60, the age a of era de Aquarius Aquário won't ainda come into deverá play demorar for 400 400 years. anos. In any case, De qualquer forma, 400 há years 400 ago, anos atrás, the most o homem revolutionary mais man on the revolucionário scene do mundo was foi Nicholas Nicolau Copernicus. Copérnico. In Em 1543, 1543, sua obra de Revolutionibus Revolution Nibus presented an apresentava uma explanation for the explicação phenomenon para o of migration fenômeno in da the migração heavens. dos céus. The A precession of the precessão dos equinoxes, he equinócios, wrote, disse ele, is due to the deve-se ao axis fato of the de o Earth eixo da slowly Terra tracing out descrever a circle. lentamente uma circunferência. While Copernicus Embora understood Copérnico tenha equinox precession compreendido a better than precessão do anyone before, equinócio melhor do que qualquer um it antes took dele, Isaac Newton to caberia explain it a fully. Isaac Newton explicar o fenômeno His de maneira explanation completa. for the drift of the Sua equinoxes explicação para o desvio dos came from his equinócios discovery resultou de that sua the Earth is a descoberta de que a gyroscope, Terra é um giroscópio and from e his de seu knowledge that the conhecimento Earth de que a isn't Terra não perfectly é uma spherical. esfera perfeita. If the Earth were perfectly spherical, the sun would Se exert fosse, no torque on o it. Sol não exerceria it's not. qualquer torque sobre ela. So like any other Como qualquer gyroscope, the giroscópio, a Earth Terra sofre precesses. precessão. Rotating Como gira about em its torno do axis seu eixo, a causes the Terra Earth to apresenta um bulge pequeno slightly bojo at no the Equador. equator. The sun's A gravity, gravidade do Sol, acting most strongly agindo on the mais nearest intensamente bulge, sobre o bojo mais exerts a próximo, small exerce um torque about pequeno the Earth's torque center em redor when do the sun centro is da on one Terra, side of the quando o Earth. Sol está num dos lados da Terra. And when the E sun is quando on the está no other outro, side, um a torque torque in na the same mesma direction. direção. The torque is O tiny, torque é muito pequeno, but it's enough mas to o make the suficiente Earth's para axis of provocar uma rotation precessão precess muito very lenta no slowly. eixo de rotação da Terra. Very slowly indeed. Muito lenta, realmente. One Uma complete volta loop completa takes about demora cerca de 26,000 26 years. mil anos.
No caso deste giroscópio, a precessão ocorre num ciclo completo a cada poucos segundos. Comparada à Terra, uma bicicleta está longe de ser um bom giroscópio. É difícil imaginar um melhor giroscópio que a própria Terra. E mais difícil ainda imaginar levá-lo para casa para o almoço. O giroscópio é um instrumento estranho e divertido. Mas o que sempre me deixou mais intrigado foi o fato de Newton compreender e ser capaz de explicar a precessão dos equinócios. Qualquer um que tivesse feito apenas isso seria lembrado ainda hoje. Mas no caso de Newton, essa descoberta se perdeu em meio a todos os seus outros feitos. Newton tinha um amigo mais jovem, chamado Edmund Halley. Um dia, em 1684, ele disse a Halley que havia descoberto que uma lei da gravidade, baseada no inverso de R ao quadrado, produziria as órbitas dos planetas e na forma de seções cônicas. É difícil imaginar a reação de Halley a essa revelação. Ser amigo de Newton não devia ser algo muito relaxante, na melhor das hipóteses. Mas Newton lhe dissera que havia descoberto o segredo do universo. Halley insistiu para que Newton publicasse sua descoberta. E Newton finalmente concordou. Ele estava certo. Newton havia descoberto o segredo do universo. Falaremos sobre isso na próxima vez. Precessão é o resultado de um torque aplicado a um objeto em rotação. A velocidade de precessão é determinada pelo momento angular do objeto e pelo torque. A própria Terra é um giroscópio, sofrendo uma precessão produzida pelo torque, aplicado pelo Sol e pela Lua. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project.